Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Vem ver o que os jogadores do Jacuipiense e o técnico falaram na entrevista pós-jogo, na entrevista durante o jogo. Eles soltaram um verbo, o técnico jacuipense falou do Palmeiras também. Quer saber tudo o que ele falou? Assiste o vídeo até o final, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você. Bora pro vídeo. O Railon. Ô Railon, foram 3 cartões amarelos, um vermelho, pênalti. Na sua opinião, excesso de vontade, entrou na pilha? O que faltou para esse primeiro tempo ser um pouco melhor? Não. Sabemos que ia ser um jogo bastante difícil, onde a gente tinha que defender muito bem, sabemos da qualidade do adversário. Acabamos, às vezes, excedendo ali na força de vontade. Mas agora, com um a menos, temos que concentrar mais ainda para poder sair em busca de um resultado aqui que dê para outro jogo a gente chegar vivo, né? Obrigado, Railon. Um lateral esquerdo muito experiente, rodado. Jogou de seleção brasileira, jogou semifinal de Libertadores. É o cara propício para perguntar. Ô Jefferson, o time entrou um pouco pilhado demais para um jogo como o de hoje. E qual a sua avaliação dessa partida? Porque tem jogo de volta, enfim, aquela coisa toda. Primeiramente, boa noite. Bom, saberíamos que será um jogo bastante difícil. Eu acho que a gente entrou com o espírito certo. Infelizmente, aconteceu a expulsão, que atrapalhou bastante nossa forma de jogar. Mas, como você falou, aqui um jogo muito difícil na casa deles. Mas tem jogo de volta, 180 minutos. Dá para reverter. Eu acho que não é na nossa casa, em Salvador, mas o mando é nosso. Temos que correr atrás se a gente quiser passar de fase. No meio da bola tem um ditado que fala que futebol é o momento. E o momento do Jacuipense não é bom, né? Há 9 jogos sem vencer. Como é que faz para mudar isso, Jefferson? Trabalho. Não existe outra palavra sem ser trabalho. Trabalhar, manter os pés no chão. E uma hora a fase ruim passa e como tudo passa. Você falou de reverter o jogo em Londrina, estádio Jacis Café, estádio do Café. Como é que tem que ser esse planejamento? Como é que tem que entrar para jogar? A gente não pode entrar se atirando também, né? Porque a gente sabe a qualidade do time do Palmeiras. A gente vai ter um tempo bom para planejar o jogo de volta. E sei que o professor vai fazer um bom esquema e um bom time para a gente tentar ir lá reverter. Tá certo. Obrigado. Flávio Latif, do UOL. O Abel Ferreira chegou a dizer na coletiva de imprensa, ele não falou que a Jacuipense entrou na maldade, mas que entrou para fazer um jogo de disputa muito dura, com agressividade, né? Tanto é que o Vitor Roque acabou lesionado. Eu queria que você comentasse um pouco essa afirmação e o que você passou de recado para a sua equipe no jogo de hoje. Obrigado. Boa noite. A gente sabe que o campo do Allianz é um campo muito rápido, né? Então, muitos adversários têm dificuldade aqui até se adaptar. Então, você pode ver que em ambas as situações do lance, né, tanto na questão do Vitor Roque quanto na situação de JP Thalles, você vê que foram lances que a bola saiu do pé e depois eles chegaram. Então, jamais, eu acho que alguns de vocês devem ter acompanhado, nós fomos o clube campeão, tipo assim, título de fair play, né, de cartão, de falta e tudo mais. É o contrário, eu acho que a gente tentou jogar, né, claro que não vou tirar também o demérito do adversário, né, era rápida, time de velocidade, de boa técnica, né, mas jamais acho que nunca em minha vida eu vou solicitar que meus atletas cheguem de forma desleal com um companheiro de profissão que, independente disso, acho que ele tem que reclamar mesmo, porque aconteceu, foi na equipe dele, mas você vê que no meu lance também Amaral foi pisado, né, e eu não vou chegar e dizer que foi proposital ou a situação dessa. Acho que também não concordo que o Palmeiras, ele mandou o Palmeiras bater no meu atleta ou pisar. Acho que acontece, é da partida, ok? Mas jamais que a gente ali, por mais que queira ganhar, que pensa que faça qualquer tipo de entrada desleal. Professor, boa noite. Diego Fernandes, Altiora TV. Professor, eu queria que você falasse como que é enfrentar o Palmeiras, uma equipe que tricampeã da Libertadores, em seu estádio, um elenco recheado de craques. E uma segunda pergunta, se você me permite, o seu time ele está há 8 jogos sem vencer. Como sair dessa situação? Obrigado. Boa noite. Acho que Abel hoje ele mudou todo o cenário que existia de treinador hoje no Brasil, né? A qualidade do trabalho dele, a qualidade de jogadores lançados, então não tiro o mérito dele, pelo contrário, acho que abriu um leque
de cada vez mais as equipes apostarem em permanência de treinadores, permanência de trabalho, né? A persistência. Se você for parar para ver no início, ele foi questionado. E hoje ele é praticamente unânime na situação do Palmeiras. Então, a gente é um mérito nosso competir aqui, na verdade. Passei para os atletas, por mais que a gente fica chateado, passei para os atletas que competir aqui dentro já é difícil, né? Com a menos, piora a dificuldade, né? E a gente vem de um cenário de praticamente, essa semana eu comentei que a gente teve 2 vezes de treino seguido, porque a gente vinha a cada 3 jogos ou 2 jogos, 2 dias, 3 dias jogos, né? Então imagine como uma equipe de Série A, que tem todo aeronave articular, né? A gente pega fila igual qualquer outro ser humano. Então se o embarque da gente é 2 horas da tarde, a gente tem que chegar 1h40 antes, né? A gente não tem o conforto e o luxo disso. Não é tão cansativo. Cansativo, porque a gente tem que embarcar a mercadoria, esperar ônibus, todo esse processo. Então, eu acho que, jamais tirando o mérito do Palmeiras, pelo contrário, eu acho que a tabela da Série A já diz tudo, mas que pra gente sempre é muito honroso competir aqui dentro. Só fica triste que a gente não pôde mostrar o nosso jogo aqui dentro, que é o que a gente fala mais para eles, né? Independente que tenha coragem de jogar e que a gente faça nosso jogo. E referente à situação lá, de a gente não estar conseguindo mais fazer a vitória, né, ao vencer o jogo. Se você for parar para ver, tivemos 2 empates, né? Ceilândia, empatamos e classificamos. Copa do Brasil, você não joga, você classifica, você ganha, né? Tivemos o jogo contra o Santa Catarina, foi a última vitória nossa. Depois tivemos o Novo Horizontino, acho que vocês de São Paulo que mais conhecem, não preciso nem dizer a qualidade do time dos caras, né? Imagine um jogador que o Novo Horizontino pagou 1 milhão para poder jogar um jogo. 1 milhão, acho que é 1 ano na nossa folha. 1 ano não, mas eu boto que é 5 meses. Nossa folha não chega a 300 mil. Então, só você ver, é um jogo, né? Então, na última vez que nós colocamos o time titular nosso, foi contra o Asa. E mesmo assim, com 4 jogadores machucados. Forçamos, porque a Série D é a nossa competição, né? Aí até a gente fala aqui, né? O Everton com a posterior, o Railon com o joelho, o Thiaguinho 21 com risco de romper o tendão do calcâneo. Jogador com nível de qualidade absurdo. É um jogador diferente, né? Um jogador com um nível muito grande, mas a gente vê dificuldade. O Pedro, que vem tratando o adutor, com a lesão aguda no adutor, mas veio pelo sacrifício. Aí ficou lá em Salvador o Hugo, nosso lateral direito, né? Machucou. Estamos tentando acelerar o processo de recuperação, então é muito difícil. É muito difícil. A gente colocou os jogadores de 17 anos para jogar contra o Palmeiras. Então, acho que... E a gente está tentando competir. A gente está tentando buscar isso aí. Rodrigo, boa noite. Rafael Oliva, Itatiaia Esporte. Você citou na sua primeira resposta rapidamente sobre o gramado do Palmeiras ser um campo mais rápido, né, que os adversários precisam se adaptar. E frequentemente aqui no Allianz Parque tem sido um alvo de discussões, né, sobre gramado sintético, gramado natural e tudo mais. Eu queria saber a sua análise sobre o gramado, o que a sua equipe achou do campo para atuar. E, se me permite uma segunda pergunta, o primeiro tempo, principalmente, foi marcado por diversas decisões de arbitragem, né? Teve expulsão, teve pênalti anulado, gol anulado. Se, na sua análise, essas decisões finais foram acertadas. Obrigado. Boa noite. Cara, a gente treina em um campo sintético que não é nem oficial. A gente treina num campo sintético que acho que é 88 por 53, ou é 54. Todo mundo sabe, foi doado pelo Palmeiras. Então, o gramado não é que deixou de prestar para o Palmeiras. O nível do gramado nosso lá é absurdo. E é o que o Palmeiras usou 2 anos só. Só que a Abel exigiu que fosse um gramado idêntico ao do Palestra para treinar. Então, ele pode fazer isso. Nós não podemos. Nosso gramado lá é ok, certo? Mas só para você ter uma ideia, para a gente conseguir aproximar só na velocidade do jogo deles, a gente não consegue nem molhar o gramado no nível que eles molham, né? Então o gramado fica muito rápido, muito escorregadio. Referente ao piso, pelo que eu vi, muito macio, a bola rola. Os jogadores escorregar ou não, você vê que não teve muito, né? Pelo que eu vi, não teve queixa nenhuma de atleta, que nós temos constante dores articulares pós-jogo. Eu acho que
a reclamação maior, porque o nível do jogo deles são com atletas que normalmente treinam em gramado natural, de qualidade média ou boa, né? E o cenário deles para adaptar a ter um gramado desse igual do Palmeiras dentro do seu treinamento, para tentar fazer isso ser, como eles falam, né, justo no futebol, se é que existe justiça, eu acho que é desvantagem. Qualquer adversário que vai vir aqui vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. O gramado é muito rápido, é bom. É um luxo, na verdade, você vê que tem zelo, né? Então, eu acho que eu, particularmente, prefiro esse gramado do que qualquer outro gramado, mais ou menos, com a bola pingando. E referente à arbitragem, eu acho que, cara, o Marcelo é um cara muito experiente. Eu acho que eu nunca gosto de falar de arbitragem, pelo contrário, eu sempre parabenizo o início e o fim, né? Principalmente quando não tem briga, né? Então quer dizer que teoricamente foi controlado. Mas eu acho que alguns árbitros têm que começar a aprender a dominar melhor o VAR. Não estou dizendo que é o caso dele, estou falando no contexto geral. Se eu tenho uma ferramenta e eu posso utilizar, eu tenho que utilizar, independente. Eu tenho que questionar o VAR. Ó, não vi direito, pegou, não pegou. Eu acho que imagina, o pisão, acho que foi o Felipe Anderson que pisou no Amaral, acho que foi um lance que foi Felipe Anderson, não lembro quem foi. Não teve VAR. A expulsão também não teve VAR, coerência. A falta foi forte? Foi. Mas se você for parar para ver, ele recolhe o joelho. Não é uma ação faltosa, temerária, em termos de querer agredir o adversário, no caso, o companheiro de profissão ali. Então eu acho que tem que utilizar mais essa ferramenta. Tanto a questão da arbitragem, o Marcelo estava muito em cima, velho. O árbitro, com todo respeito também, é um árbitro experiente, inclusive, né, que vem. Cara, se tem VAR, você não se promete, velho. Isso aí vai desanimando nós. A gente já vem pra cá ciente que é diferente. O tratamento com a gente, apesar que, todo respeito, parabéns ao Palmeiras aí, na logística que nos concedeu aqui de nos receber bem, nos acolher, nos possibilitar várias coisas, não só pela amizade de João Paulo com o clube, mas eu acho que o Palmeiras em si faz isso. Então, voltando à situação do árbitro, eu acho que o Marcelo, ele pecou em não olhar um pouco melhor para ambos os lados. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola para reforçar seu elenco, principalmente o setor de defesa e meio-campo, cuja contratação de um zagueiro, goleiro e volante ainda é uma meta do clube palmeirense. Mas, em compensação, algumas saídas do elenco devem acontecer. Um dos nomes que pode deixar o Verdão é Felipe Anderson. Segundo o Dale Palestra, o Torino da Itália demonstrou interesse na contratação do jogador e pode finalizar uma proposta de empréstimo com opção de compra na próxima janela de transferências. O clube paulista não descarta uma negociação, já que o jogador não está entregando o que esperava dele. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.